Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho, assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com esta aula, com este vídeo, nós vamos concluir 390 versículos. Ficarão restando apenas 14 versículos para serem estudados. E isto significa que nós já atingimos praticamente 97% do livro de Apocalipse, faltando apenas metade do último capítulo, capítulo número 22. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar este material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas, durante os vídeos, ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, o www.icp.com.br, e aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula, e em cima todos os slides. Clica aqui, abrem todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data, adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura dos dois versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando apenas a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Então o anjo me disse. Provavelmente é o mesmo anjo dos versículos anteriores. Nós já aprendemos muito sobre os anjos. Anjos são pessoas espirituais, foram criados por Deus antes de nós humanos. E os anjos servem a Deus, só obedecem às ordens de Deus. Isto é muito importante. Vamos em frente. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não só aquilo que o anjo estava falando, não só aquilo que foi pedido para João registrar, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é verdadeira, é fiel.
os 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. É o único alimento, o verdadeiro alimento para nossas almas. Portanto, devemos nos alimentar diariamente. Eu sempre comento com meus alunos do curso presencial. Deus deposita para nós todo dia 1440 minutos. E como a gente chega neste número? É só pegar 24 horas e multiplicar por 60. Nós chegamos a 1440 minutos. E Deus deposita esta quantidade de minutos na nossa poupança da vida, vamos chamar assim, todo dia. 00:00 e Deus nos dá novamente 1440 minutos. Se nós pegarmos apenas 1% desse tempo, 1% seria 14,4, vamos arredondar para 15 minutos. Se nós lermos a palavra de Deus diariamente, 15 minutos apenas, nós vamos ler a Bíblia inteirinha durante um ano. Aí eu pergunto, sua vida espiritual vai melhorar ou piorar? Você lendo a palavra de Deus diariamente 15 minutos. Faça essa experiência. Veja, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não existem mentiras na Bíblia, fake news. A palavra de Deus é verdadeira. Veja, então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Nós sabemos que os homens de Deus do Antigo Testamento falaram pelo Espírito Santo, receberam a revelação de Deus. E no Novo Testamento Deus continua falando nesta aliança que nós vivemos, na nova aliança. Deus fala por meio da sua igreja. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo usa a igreja para revelar a vontade de Deus. A igreja é a representante de Deus aqui na terra. É isso que o texto está ensinando, o espírito dos profetas. Você não encontra em outro lugar as verdades reveladas por Deus. É só na igreja que nós encontramos a verdade. Porque Deus escolheu a igreja para revelar as coisas futuras. Isto que o texto está ensinando. Finalizando o versículo 6, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja, quando João escreve, a igreja estava sendo perseguida. Muitos irmãos foram martirizados naquela época. E nós encontramos até nos dias de hoje pessoas sendo martirizadas pelo amor da palavra de Deus. Mas voltando, naquela época, João escreve para animar a igreja, incentivar a igreja. Olha, em breve Jesus voltará. Ele está falando da volta de Jesus. Agora, vamos imaginar se naquela época João já tinha isto em mente, a igreja já tinha isto em mente, a volta de Jesus. Imagina na época em que vivemos, onde nós vemos as profecias se cumprindo. Concorda comigo? Estamos muito mais próximos da volta do Senhor Jesus. Daí a importância de examinarmos as Escrituras, de estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus diariamente. No nosso site, no www.icp.com.br, tem lá uma tabelinha ensinando a ler a Bíblia durante o ano. Baixa lá, está em PDF, só acessar o site, não tem custo. Baixa lá no seu celular e faça essa leitura seguindo aquela tabelinha. Eu mesmo sigo aquela tabelinha diariamente. Todo ano eu leio a Bíblia inteirinha. Isto eu recebi dos meus pais. É tradição na minha família. A leitura bíblica diariamente. Dá uma olhadinha lá no site. Vamos agora para o versículo 7. Eis que venho sem demora. Quem vem sem demora? Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós já estudamos o significado de bem-aventurado. É uma felicidade espiritual. Não é uma felicidade material dos prazeres que este mundo oferece. Não, é uma felicidade espiritual. E só recebe, sente esta felicidade espiritual, esta bem-aventurança, a igreja, aquele que nasceu de novo, aquele que passou pelo processo de conversão. É disso que se trata, este bem-aventurado. E também guarda as palavras da profecia deste livro. Não só o último livro da Bíblia, Apocalipse, mas podemos interpretar o texto como sendo toda a Bíblia. E para guardar os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, nós devemos de ler a sua palavra e ler diariamente. Quando eu estou lecionando teologia na aula presencial sobre bibliologia, eu sempre faço o seguinte comentário. Vamos imaginar o seguinte: Jesus voltou, nós estamos lá na glória com o Senhor. E o Senhor Jesus olha para você, pergunta o seu nome, conversa com você. E Jesus de repente pergunta para você: quantos anos você me serviu lá na terra? Você fez parte da igreja lá na terra. E de repente você fala 15 anos. Aí Jesus pergunta para você: e quantas vezes você leu o meu livro inteiro? Os 66 livros canônicos durante estes 15 anos. O que você vai responder para Jesus? É só para uma reflexão. 15 vezes você lia a Bíblia anualmente? 7 vezes? 5 vezes? Ou você vai passar mal porque não leu a Bíblia nenhuma vez? Lembrando que lendo 15 minutos diariamente, você lê a Bíblia inteira em um ano. Fica para a sua reflexão. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho neste último capítulo, capítulo 22 do livro de Apocalipse. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.